Que foi, Lara? A Lara tá braba. Por que você tá braba, filha? Você quer mamar? Oi, gente. Tô um pouco sumida que essas 2 últimas semanas teve doença em casa, teve viagem do marido, teve muita coisa. E aí eu me enrolei um pouquinho, mas estou de volta. E quem me deu a ideia de gravar um vídeo foi minha amiga Ariane, que ela postou no Facebook dela uma reflexão que eu achei muito bonita sobre como a gente nunca foi ensinado a lidar com os nossos próprios sentimentos e como a gente não sabe lidar com as crianças quando elas manifestam esses sentimentos. A minha filha tá com 2 anos e 2 meses, então ela entrou naquela fase que o pessoal chama de terrible twos. Não é uma fase fácil, mas eu tenho muita sorte que minha filha é muito tranquila. E eu devo muito disso, assim, à criação que a gente tenta dar pra ela, mas também a personalidade dela, é mérito dela, né? Porque eu sei que eu tenho amigas que também seguem esse mesmo tipo de criação, né, de criação com apego, de muito colo, de muito carinho, de muito respeito aos sentimentos do bebê. E mesmo assim elas têm filhos mais enérgicos, mais irritadiços, mais desafiadores, né? Então varia muito de criança para criança, né? Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Mas o fato é que a gente reprime muito os sentimentos da criança. E porque nós somos reprimidos também nas nossas manifestações emocionais. É muito comum a gente falar para a criança, né? Não acho que isso seja certo, mas as pessoas falam, né? Engole o choro, fica quieta, vai ficar de castigo, ou até bate na criança, que eu acho um absurdo. Não acho que é assim que se educa. E então eu tenho lido bastante sobre disciplina positiva. E o ponto principal é isso, é respeitar, reconhecer e validar o sentimento da criança. E explicar para ela e dar exemplo de como se lida com o que ela está sentindo, porque não é fácil. A gente não só repreende quando a criança está manifestando uma insatisfação, uma frustração, uma raiva, como a gente não ajuda ela a lidar com aquilo e a gente reage com raiva também. Então a criança fica um pouco confusa, né? Como que ela vai se manifestar se ela vai receber de volta o mesmo tipo de reação dos pais dela, né? Uma criança que está sendo um pouco agressiva, que está jogando as coisas, que está gritando, que está batendo, você não corrige ela batendo nela e gritando com ela, né? Como que ela vai aprender de outra forma se a gente não está ajudando no exemplo? E a gente também fala muito assim, essa coisa de engolir o choro e invalidar o que a criança está sentindo. Tipo, isso é besteira, que bobagem você chorar por isso, olha que coisa boba, que coisa feia. Né? A gente está sempre humilhando e invalidando o que ela está sentindo. Mas se pra gente é uma coisa boba, que é uma coisa de criança, pra ela é uma coisa importante, porque ela é uma criança e aquele é o universo dela. Então a gente acaba gerando adultos que acham que chorar é fraqueza, que não sabem lidar com o que estão sentindo, que engolem o que estão sentindo e isso vira doença. Né? O corpo ele sempre tem uma forma de botar para fora as emoções, então se a gente não permite que a emoção flua, a gente represa ela, a gente engole e aí a coisa fica muito pior, porque vira doença na vida adulta, vira desde uma gastrite a problemas mais sérios ou problemas emocionais mesmo, uma depressão, um transtorno de ansiedade, porque a gente está sempre represando as emoções, né? E de fato não é fácil lidar com uma criança que tá ali descobrindo o mundo e tá se expressando com o corpo, porque a emoção ela passa pelo corpo e a gente aprendeu, porque a gente convive em sociedade, então a gente aprendeu a se segurar, a não se manifestar, a manter a compostura. Mas a criança ela é pura energia, né? Então quando ela tá com raiva, ela vai gesticular, ela vai gritar, ela vai bater, ela vai se jogar no chão. Se ela tá frustrada, ela vai querer chutar o chão e se jogar e ela é muito física, né? E aí a gente tá em situações, né, no shopping, na rua, e a criança faz isso, chove de olhar jogador pra cima da gente e as pessoas ficam esperando que a gente repreenda a criança. As pessoas ficam esperando que a gente bata na criança, que a gente grite com a criança, que a gente sacuda a criança. E isso é errado. O principal é a gente perceber, a gente tentar primeiro evitar essas situações, né? Porque a criança que ela está nesse ponto de explosão, provavelmente ela não está tendo as necessidades dela atendida.
Não tô falando isso no sentido de dizer, é culpa dos pais, não é isso. Porque também tem um processo neurológico, cognitivo que ela tá passando ali, que ela tá se desenvolvendo, as emoções... Para uma criança de 2 anos, as emoções, elas são uma descarga emocional muito forte, né? É como se o sistema dela estivesse em pane. Ela não tá fazendo aquilo para te provocar, ela não tá fazendo aquilo para te desafiar, ela não é uma criança manipuladora ruim que tá fazendo uma ceninha, ela tá em pane. Então, você gritar com ela, você brigar com ela, você humilhar ela, você constranger ela em público, ou diminuir ela, mesmo se estiver sozinho com ela também, ela vai sentir isso, não vai ajudar a melhorar essa pane. É uma pane. Se a gente começa a entender que esses estados emocionais alterados da criança são uma dificuldade dela em lidar com o mundo, em lidar com o que ela está sentindo, porque ela não sabe o que está acontecendo, porque é muito forte, ela não está conseguindo se expressar, não está conseguindo entender porque ela não pode alguma coisa, é realmente um curto-circuito no sistema infantil. Então, assim, não adianta repreender e brigar naquela hora. A gente precisa acolher e falar para a criança o que é que ela está sentindo e prevenir, né? Porque, assim, a criança ela fica mais irritada quando ela está com sono, quando ela está com fome, quando ela está hiperestimulada, né? Pior lugar para levar uma criança a um shopping, né? Muito estímulo, fica, assim, no estado de nervos muito alterado. E até a gente, né? A gente adulto, quando tá com sono ou com fome, a gente fica irritado. É uma irritação física, até assim, o corpo fica incomodado. Você tá com fome, você não quer falar com ninguém, você só quer comer. Então as pessoas vêm falar com você, você já reage. E com criança é assim também, né? A criança, ela é uma pessoa como nós. Só que ela não entende que às vezes isso é fome, esse mal-estar que ela tá sentindo. Ela não entende que é sono. É um trabalho muito difícil educar. Educar é muito difícil. Mas, assim, não adianta repreender e reprimir o que a criança está manifestando, né? Então, o que a gente, como adulto, precisa é tentar ajudar ela a reconhecer aquele sentimento e a lidar com aquele sentimento. E a gente ser um porto seguro para ela entender que tudo bem ela se expressar, mas que há melhores formas de se expressar e há piores formas. Então, uma coisa que eu aprendi é sempre se abaixar na altura da criança, ela entender que você tá ali para ela, que a sua atenção é dela. Então você abaixa, olha no olho dela e conversa com ela e nomeia o que ela tá sentindo. Quando ela tá já naquele estado que já explodiu, às vezes não adianta muito. É difícil mesmo, assim, às vezes. A minha filha às vezes tem uns ataques de birra, né, que o pessoal chama. Então ela se joga no chão. E aí eu tento conter, abraçar fisicamente, às vezes não adianta. Às vezes ela continua se debatendo e brigando e tal. Eu sempre tento falar, identificar o que ela quer. Então, assim, se ela tá brava porque ela quer um biscoito e não tá na hora de comer biscoito, eu falo, filha, você quer um biscoito, né? Você quer um biscoito. Eu aprendi isso com os livros do Dr. Sears. Então eu sempre nomeio, você quer isso, você quer tal coisa, eu sei que você quer isso, né? Aí ela percebe que eu estou escutando ela, que ela não está sendo ignorada, que eu entendi o que ela quer. Então, geralmente isso dá uma diminuída na birra, porque ela vai parando. Mas aí eu complemento, não tá na hora, agora a gente vai almoçar. Aí ela volta a ficar braba. Vamos ver o que tem de almoço? Olha, tem batatinha, você gosta de batatinha? Então a gente tenta sempre no diálogo. E às vezes não vai funcionar, mas a gente tenta. E assim, distrair a criança, mudar o foco, porque não adianta se ela quer esse copo, ou você quer esse copo, não adianta você ficar esfregando o copo na cara dela, você tem que tirar o copo da vista, pegar ela e levar para outro lugar. Vamos brincar de massinha, vamos fazer outra coisa, porque a criança ela é muito volátil. Ela muda a atenção muito rápido. E aí, às vezes, eu também uso muito, assim, de nomear o que ela tá sentindo. Eu falo, você tá assim porque você tá com sono, vamos lá dormir? Você tá cansado, vem cá, deixa eu fazer um carinho. Então, eu tô sempre tentando acolher o que ela tá sentindo para que ela se sinta respeitada e ouvida. E para que, quando ela for adulto, ela possa também expressar o que ela tá sentindo de uma forma tranquila e livre, porque assim, não tem nada de errado. Inclusive, quando ela tá com raiva, eu falo, você tá brava, você tá com raiva por causa disso. Isso que você tá sentindo é assim. Não pode bater no coleguinha, não pode bater machuca. Vamos fazer carinho, ó, carinho é melhor. Você quer expressar essa raiva? Vamos bater aqui nessa almofada bem forte, vamos pular bem forte.
porque o corpo precisa desse escapamento, né? Precisa botar para fora essa energia, mas ela tem que fluir de uma forma aceitável. Então, assim, não é aceitável bater nos outros, mas é aceitável bater na almofada. Então, a gente ajuda a dar opções para a criança. Com a minha filha tem funcionado bem isso. Ela não é nenhuma santa, mas assim, ela tá... Eu fico bem coruja, assim, bem mãe coruja de ver que ela consegue perceber agora o que ela tá sentindo. Eu tô num processo de desmame natural com ela, então às vezes eu recuso o peito. E aí ela às vezes fala assim, mamar, quero mamar. Eu falo, não, filha, não tá na hora de mamar. Agora a gente vai fazer tal coisa, mamar é só tal hora. Aí ela não gosta, claro, porque ela quer. E aí ela fala assim, a Lara tá braba. Mamãe, a Lara tá braba. Aí eu, tudo bem tá braba. Não tem nada de errado em você se sentir braba, mas eu não vou te dar isso agora. E eu fico orgulhosa de ver que ela começou a conseguir entender a situação que corresponde àquilo, né? Quando ela tá sentindo daquele jeito, isso quer dizer que ela tá braba. E ela nomeia, mamãe, a Lara tá braba. Agora ela começou a falar o feliz e o triste também. A gente pensa que eles não entendem e que eles não estão compreendendo. Na verdade, eles entendem muito. E eles não entendem só o que a gente está dizendo. Eles entendem o contexto e como a gente expressa, como a gente usa o tom de voz, a nossa expressão facial. A criança está sempre captando isso. Então, por isso a gente tem que ter cuidado com o modo que a gente fala com elas. Eu estou percebendo um pouco assim dessa inteligência emocional na minha filha. E eu acho que é possível para todo mundo conseguir ajudar a criança a lidar com essas emoções, né? Só que a gente, como adulto, a gente também tem dificuldade. Eu mesma tenho dificuldade de, por exemplo, expressar quando eu tô com raiva, né? Porque eu sempre fui a menina boazinha, né? A gente, inclusive as meninas sofrem mais isso, né? Os meninos são até elogiados, né? Pela virilidade, força e tal. A menina não, a menina quando ela é mais forte é porque ela é agressiva, né? E o menino não, o menino é viril. Então, a gente tem essas incoerências sociais, né? Mas as meninas são muito criadas para ser delicadas, boazinhas e tal. Então, a gente meio que aprende que não é legal sentir raiva, que não pode sentir essas coisas, que é feio, né? Recentemente aconteceu uma coisa bem desagradável comigo que me deixou com muita raiva de uma pessoa e faz um mês. E até hoje eu não consegui verbalizar isso, eu engoli, eu fiquei doente, eu tive dor de garganta, mas eu não consegui botar pra fora, porque eu não consegui lidar com essa raiva, eu não consegui chegar e dizer, olha, eu estou com raiva disso e por causa disso. Não foi legal o que você fez. E a minha filha consegue, né? Ela consegue, no modo infantil dela, ela tá aos poucos conseguindo. Recentemente ela foi repreendida pelo avô dela, porque ela estava fazendo uma coisa que não podia, de fato, e ele retirou ela de cena, que é também a melhor estratégia, e ela ficou chateada, né? Então a avó me contou que ela caminhou até onde a avó estava e falou, vovó, a Lara tá triste, o vovô brigou com ela por causa disso. Ela não precisou espernear, ela não precisou gritar, ela simplesmente foi lá e contou o que aconteceu. Olha, estou sentindo tal coisa, porque aconteceu isso, me ajuda. E a gente até saber pedir ajuda pro outro é uma coisa tão bonita, né? É isso, eu queria fazer esse vídeo para incentivar a gente a pesquisar mais sobre disciplina positiva e respeitar as crianças, porque por mais que elas tenham 1, 2, 3 anos e elas tenham fases desafiadoras, quando a gente fala que elas estão, por exemplo, testando os limites, às vezes as pessoas dão uma conotação meio negativa para isso. E eu entendo mais como testar o limite do mundo, entender como o mundo funciona. Por exemplo, se eu vou numa loja com a minha filha, ela não sabe que as coisas têm um valor monetário, que as coisas que estão ali não são dela, ela tem apenas a vontade de pegar. E eu tenho que explicar para ela que não pode, que aquilo não é dela, que pra gente levar tem que comprar e tal. Mas ela não entende isso. Demora para a criança entender como funciona a sociedade, como funciona o mundo, o que ela pode, o que ela não pode. Então, algumas pessoas falam assim num sentido meio malicioso, sabe? Ela tá testando, como se a criança fosse um serzinho do mal que tá ali para te provocar. Na verdade, ela tá testando porque ela tá tentando entender. É tentativa e erro, é ver ação e reação. Como
o mundo funciona, como minha mãe reage quando eu faço tal coisa, até onde eu posso ir. E é nesse sentido que eu entendo os limites. E a gente, como pais, a gente coloca limites, né? Não colocar de castigo, não bater na criança, que é uma violência, não quer dizer não educar, não quer dizer não colocar limites, mas colocar esses limites de uma forma amorosa dentro de um diálogo. E não falo diálogo no sentido de ficar discursando para a criança, porque a criança de 2 anos, ela retém frases curtas e palavras compreensíveis. Não adianta ficar explicando as coisas, mas reconhecer o que ela sente, nomear o que ela sente, mostrar que é ok sentir daquela forma e dar uma solução, desviar o foco, explicar às vezes que não pode, mas assim, não ceder de forma amorosa. E eu não tô dizendo que é fácil fazer isso. Tem dia que a gente também dormiu mal, tá cansada, acordou de pá virada, tem coisa para resolver problema e a criança tá ali puxando sua calça, falando de um jeito manhoso, reclamando de tudo, joga as coisas no chão, você tem vontade de sair correndo, mas você tem que educar, você tem que lidar com a criança. Não estou dizendo que é fácil, mas é possível a gente encontrar formas mais inteligentes e mais amorosas de educar e não ficar simplesmente partindo para o castigo, para a pomada, ficar naquela coisinha de reforço negativo, reforço positivo, adestrando a criança, né? Eu acho que educar é mais do que isso. Inclusive, a gente toma cuidado com as palavras que a gente usa. Eu tento evitar muito. Assim, pode parecer uma coisa simples, mas pra mim eu sinto que faz diferença. Eu evito, por exemplo, falar que eu tô triste ou feliz com ela por algo que ela fez. Assim, eu não falo, mamãe fica triste quando você faz isso. Porque eu acho que amor não é uma barganha. Ela não tem que fazer a coisa certa pra me deixar feliz. Ela não tem que se sentir responsável pela minha alegria ou pela minha tristeza. O meu amor por ela é independente dos erros que ela cometer, né? Eu vou amar ela, eu vou educar e amar ela, independente do que aconteça. Então, assim, não é uma moeda de troca. Eu não tô querendo que ela faça as coisas direito pra merecer o meu amor, né? Porque quando a gente fala assim, mãe fica triste quando você faz isso, eu não sei, eu acho que dá um peso muito grande de responsabilidade da criança, como se a minha felicidade dependesse dela, e pra criança isso é pesado. E não é isso o que eu tô querendo dizer. Quando ela derrama uma comida no chão, eu não quero que ela deixe de derramar pra me deixar feliz. Eu quero que ela deixe de derramar porque ela percebe que não é legal sujar o chão, porque não é assim que se faz. Então eu tento evitar usar isso como barganha emocional. Então eu tenho a esperança de que ela aprenda a agir corretamente pelo correto, pelo ético, e não pra me agradar, entende? É isso, recado dado. Então até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Você tá molhando as plantinhas, filha? Que bom. Elas estão precisando de água, né?